Bem-vindos ao Viajando com Propósito, um podcast do Arquitetando o Mundo. Eu sou a Ari. Eu sou o Walter. E juntos criamos um projeto social inovador para promover transformação através da democratização da arquitetura e da cultura Faça Você Mesmo. Estamos construindo um motorhome com nossas próprias mãos para embarcar numa viagem com propósito. E nesse podcast, vamos conhecer outros viajantes com os mais diferentes propósitos. Vamos juntos? No episódio de hoje, conversamos com a Yara e o Eduardo Xavier, criadores do Caçadores de Bons Exemplos. O casal está na estrada há mais de 10 anos em busca de bons exemplos. Já percorreram mais de 1 milhão de quilômetros, catalogaram mais de 6.317 projetos por todos os estados brasileiros e estiveram em 12 países. Eles contaram muitas histórias poderosas e encontros surpreendentes ao longo desse tempo na estrada. Prepara o cafezinho e vem se inspirar com esse casal mineiro fascinante. Olá, Yara, Dudu, muito obrigada por aceitarem o nosso convite para conversar aqui no nosso podcast. Sejam muito bem-vindos. Oi, gente! O prazer é o nosso. Gratidão pelo convite, pelo carinho. Meu nome é Yara, eu sou uma mulher branca, com os cabelos pretos. Amarrados hoje num rabo, mas eles são longos porque na pandemia eu deixei crescer, porque eu quero cortar e doar o meu cabelo. Meus olhos são pretos, eu tô abraçadinha com o Dudu, que é o meu marido, porque a gente vive há quase 11 anos na estrada dentro do carro e eu amo muito ele. Vou dar um beijinho. O meu nome é Eduardo, né? Eu tenho cabelos brancos, tá bem branquinho aqui, né? Olhos claros, pele clara, tô vestindo uma blusa verde, né? De gola alta, por baixo tô com camisa preta. E um furinho, tem um furinho no queixo também aqui. Bom, então a gente vai se descrever também. Eu sou a Ari, eu tô sentada do lado do Walter, tô com os cabelos amarrados também, castanhos, olhos castanhos, com um sorriso no rosto, a camiseta do Arquitetando o Mundo, com um logão bem grandão e um casaquinho porque aqui tá frio. Eu sou o Walter, eu tô com o cabelo também amarrado, eu nunca tive cabelo grande, meu sonho é ter um cabelo grande tipo moicano. Eu tenho barba, sou branco, olhos castanhos escuros, e é isso. A Yara e o Dudu elaboraram um projeto chamado Caçadores de Bons Exemplos. E eu queria que vocês contassem da onde surgiu o propósito de vocês. Quando, onde, como foi isso? Na verdade, a gente vai ter que contar um pouquinho lá atrás, assim. Quando eu tinha 18 anos, eu comecei a trabalhar com 11 anos, então com 18 eu tinha uma empresa já e tal, e aí eu tinha algumas coisas, já tinha conquistado algumas coisas, aí eu queria tirar um ano sabático, tipo assim, né, eu queria viajar o mundo. Só que não fazia sentido viajar o mundo pra quê? Só para conhecer lugares? Aí tá, continuei trabalhando e tal. E eu sempre tive um outro sonho, que era ter 3 filhos biológicos e muitos filhos adotivos. Esse foi um grande sonho que eu tinha quando voltasse e tal, e arrumasse o amor da minha vida. E aí, continuei trabalhando, com 24 anos eu conheci o Dudu. Eu falei assim, cara, termina comigo, rapa fora, né? Eu tenho 2 problemas, eu quero dar a volta ao mundo e eu quero ter muitos filhos biológicos e adotivos. Aí ele virou e falou assim, tô dentro. Opa! Aí, isso foi em 2004. Aí, em 2008, indo para a roça do meu pai, veio um insight. Como a gente diz em Minas, um carão mesmo. A viagem não é para conhecer lugares, é para conhecer pessoas que estão mudando o mundo. Tem que começar em 1º de janeiro de 2011 e acabar em dezembro de 2015. Santa ironia, mas depois eu conto. Porque aí daria tempo de 2015, eu estava com 35 anos, estaria com 35, gerar 3 filhos 40. Biológicos até os 40 e depois os 40 adotar os filhos, né? Fazer a adoção dos filhos adotivos de coração. Bom, enfim,
Continuamos nossa vida e chegou 2010. Não sei se vocês lembram, o Estado Islâmico começando, muita treta ruim na televisão, corrupção, barari, barará. Não faz muita diferença do que está acontecendo hoje, mas naquele ano, 2010, nos tocou. A gente vai ficar de braço cruzado? Aí a gente lembrou, 1º de janeiro de 2011, tá aí, né? Aí a gente começou a doar as nossas coisas, não fizemos um planejamento certinho e tudo. A gente acredita que é importante, né? Muito importante, a gente se lascou e se fudeu muito. Nós não fizemos, no nosso caso não funcionou. Não funcionou. Aí a gente começou a doar as nossas coisas, vendeu o apartamento. E em dezembro de 2010, né, dia 31 de dezembro de 2010 para 1º de janeiro de 2011, o Réveillon, a gente fez uma festa para contar para a família que a gente tinha vendido tudo, doado tudo e ia para a estrada. Por que eu fiz aquele parênteses, né, que era 5 anos? Bom, a gente já está quase há 11 anos na estrada, nem isso do planejamento deu certo. E já são... de 11 anos, mais de 1 milhão de quilômetros. Nós rodamos, né? Nós temos hoje nas nossas redes sociais 6.400 projetos, já passamos por mais de 1.600 cidades, 12 países. E muita história boa. Muita história boa para contar. E esse se tornou o nosso propósito de vida realmente, né? Divulgar essas ações e tentar conectar quem precisa, quem pode ajudar com quem precisa de ajuda. Esse é a nossa grande missão hoje, né? Depois a gente pode falar sobre os nossos objetivos, que na verdade foram criados pelas pessoas que a gente vai encontrando pelo caminho. Vou tomar um chazinho aqui enquanto vocês continuam. Para esquentar. Vamos voltar esses 11 anos atrás. Qual foi o primeiro? O que mais impactou vocês? Eu quero saber o que mais impactou vocês. Eu quero saber o primeiro. Como é que foi essa saída? Eu acho que também é legal também vocês... Eu sei que a gente acompanha vocês, né? Vocês que hoje vocês estão no motorhome, antes vocês eram um outro veículo, né? Me conta esse início aí. Como nós não planejamos, né, a nossa viagem, a gente saiu da forma que podia sair. Então nós vendemos o nosso apartamento, a gente tinha uma EcoSport, na época tinha 2 carros, vendemos o outro carro e entendemos que a EcoSport poderia iniciar a nossa trajetória, né, a nossa jornada. Enchemos o carro de mala. Enchemos o carro de mala, né, e saímos com o carro, né, com a EcoSport, com as malas dentro. E aí fomos ficando em locais, né, não tão agradáveis assim, para dormir e tal. E aí nós entendemos que dormir do jeito que a gente estava dormindo, a gente não ia conseguir ficar muito tempo, e com a estrutura de um monte de mala dentro do carro também não daria muito certo. Aí descobrimos uma barraca automotiva, né, um pessoal de São Paulo. Ficamos 7 anos na barraca. Aquela barraca que monta em cima do carro. Gente, 7 anos, não são 7 meses. Não, é muita coisa. Uma semana já é cansativo acampar. Mas acostuma. 7 anos. Vamos lá. Aí nós trocamos, né, o nosso carro, pegamos uma Hilux de cabine, né, e aí colocamos a barraca a princípio em cima do teto, né, e aí depois nós vimos que no teto também não daria, porque na estrada bate o vento e tal, aí passamos ela para a caçamba, né, que ela ficou mais alinhadinha, mas as malas continuavam ali na carroceria, né. Então botávamos uma lona e as malas ali dentro também, né? Aí foram 7 anos assim, depois 2 anos a gente teve um camper, que é aquela casinha que coloca em cima da caminhonete. Que é uma casinha de 6 metros quadrados, mas aí a gente já tinha banheiro e tal. E agora, ano passado, né, a gente teve a oportunidade de estar no motorhome, a Motor Trailer. A Motor Trailer nos ajudou, é uma empresa de mais de 50 anos. Aqui do lado, aqui em Pira. Né? Pirassununga, gente, eles são uma família mesmo. Luiz Antônio fez assim pra gente o que minha família não faria, assim, por isso que a gente é super apaixonado pela Motor Trailer e pelo Luiz. Se transformou na nossa família também. Então estamos aí, né, com o motorhome. Mas resumindo essa história de como a gente saiu, né, nessa questão da estrutura, eu vou responder a sua primeira pergunta: qual foi o primeiro projeto? Olha que ironia do destino. Lembra que eu queria ter filhos adotivos lá atrás?
Então, a única coisa que a gente combinou foi o seguinte: nós vamos ficar 5 anos na estrada para a gente transformar a nós mesmos. Olha que egoísta. A gente queria só mudar a nós mesmos. Para depois, quando terminasse em 2015, a gente voltar e ter filhos biológicos e adotivos. A viagem era para transformar o casal. Aí a gente decidiu uma única coisa. A gente não vai pesquisar os projetos na internet. A gente vai... As pessoas que a gente for encontrando pelo caminho é que vão nos indicar. E não importa onde que for, a gente vai nesse projeto para poder conhecer. Mas a gente nunca vai procurar nenhum projeto na internet. Tem que ser indicação. Mas quando a gente acabar... 2015. Dezembro de 2015, a primeira coisa que eu quero fazer na minha vida quando a gente voltar é conhecer o Tião Rocha, do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. Até para aprender pedagogia do sabão, pedagogia da roda, pedagogia do brinquedo, todas as pedagogias que ele criou para mim poder criar os meus filhos. Então, a única certeza que a gente tinha era que, no início de 2016, a gente queria conhecer o Tião Rocha. E nos 5 primeiros anos, a gente não fazia ideia do que ia acontecer. Tá, aí lembra do Réveillon? Tem mais de 22 anos que a gente não recebe presente para nós. Todos os aniversários e todas as festas que a gente faz, a gente pede doação. Eu já fiz festa de aniversário de vampiro, onde o ingresso, o presente seria doação de sangue. Festa country, a doação de leite. Aí, nessa festa de Réveillon, não poderia ser diferente, a gente pediu cesta básica para a gente começar no Vale do Jequitinhonha. A gente ia começar em Minas e terminar no Rio Grande do Sul. 2010 para 2011, Réveillon. E aí enchemos uma carreta de cesta básica, fomos para o Vale do Jequitinhonha. Chegando lá, eu sabia o que era pobreza, eu sabia o que era miséria, mas eu nunca tive contato. E nessa cidade, para não falar o nome, para não, acho melhor não falar o nome, mas nessa cidade que a gente foi, o estupro familiar é cultural. Então, eu acho que o pior crime que você pode cometer contra um ser humano é o estupro, porque você marca a pessoa eternamente. Eu fui abusada sexualmente com 14 anos. E isso marca, mesmo inconsciente. Eu só consegui falar isso depois de 24 anos depois. Então, isso para mim marcou demais. Era crianças comendo no chão como se fosse animal. Era crianças tomando conta da casa para os pais se drogarem na beira da casa, tomar cachaça. Então, assim, foram muitas coisas que a gente já sabia que existia, mas a gente nunca tinha contato. E aí, primeiro tapa na cara que a gente chegou, né? Nós chegamos na cidade, na pracinha, e aí com uma carreta de alimentos atrás, aí veio um senhor, virou e falou assim: o que vocês estão precisando? A gente naquela empolgação, né? Nossa, a gente vai viajar 5 anos pelo mundo e tal. E aí ele virou e falou assim: espera um minutinho. Foi na casa, a gente com uma carreta de alimento atrás. Foi lá na casa dele, pegou um saco de aquele sacão grandão. Branco, sem nada. Cheio de milho verde, colhido na própria casa dele. Aí ele falou assim: meus filhos... Milho em espiga, né? Milho em espiga. Ele falou assim: meus filhos, vocês vão viajar demais, então a única coisa que eu sou pobre, a única coisa que eu tenho é esse saco de milho aqui. Primeiro, pá, na cara. Tipo assim, uma carreta de comida. A gente não quer só comida, a gente precisa de ajuda. E aí aquilo ali, tudo que a gente foi vivenciando naquela cidade me embrulhou o estômago. A gente foi lá só para distribuir alimento, mas a gente queria começar em Diamantina, porque a gente busca os diamantes do Brasil. Olha que lúdico, que bonito. Aí desse lugar até Itinga, até Diamantina, tinha uma cidade que chama Araçuaí. E eu comecei a passar mal com aquilo tudo que a gente viu. Eu virei pro Dudu e falei assim: para na primeira cidade, vamos parar aqui em Araçuaí, que eu preciso tomar uma água, respirar e entender o que é isso que a gente acabou de viver. Estamos lá tomando uma água, a gente, quer saber? Ao invés de começar em Diamantina, vamos começar aqui mesmo. Tá muito lúdico. Tá muito lúdico esse negócio. Aí perguntamos o cara na padaria: quem que é um bom exemplo para você? Aí ele: o Tião. Eu: que Tião?
O Tião Rocha, do CPCD, do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. Meu Deus! Então, assim, a única pessoa que a gente queria conhecer depois que acabasse o projeto foi a primeira pessoa que nós conhecemos no início do nosso projeto. Então, foi a primeira luz, assim, do universo, falando assim, cara, vocês estão no caminho certo, o primeiro sinal, né, Vânia? Vai embora, continua, que é os diamantes mesmo, mas não precisa ser em diamantina. Então, esse foi o primeiro projeto que a gente conheceu. Todo mundo busca 1 milhão, né? Vocês ganharam 1 milhão de fato. Um saco de milhão. Que reflexão sensacional é isso! Exatamente. Toma 1 milhão em diamantina. Não vai ter diamante, mas aí o caminho foi se abrindo. Putz, eu vou postar isso hoje. É isso! A gente ganhou 1 milhão no primeiro dia de viagem. Cara, assim, vocês falando, eu sempre me arrepio e me emociono muito, porque é realmente a história de você, e aprendo várias coisas, né? E a gente tá começando a nossa viagem daqui a 15 dias, praticamente. Então, finalizando a construção do nosso motorhome, tentando entender esse roteiro e querendo também ser ter essa troca, né, com as pessoas durante a viagem e poder dar também alguma coisa para elas que faça sentido, né? E a gente teve uma reunião ontem com o pessoal de Diamantina, então eu falei, nossa senhora, fiquei meio chocada agora. Gente, é o universo, acreditem nessa sincronicidade do universo. Um projeto lindo lá é o do Jean. O Jean. Nossa, o Jean lá em Diamantina, nós conhecemos ele veio para ficar, ele é um francês. Conhecemos ele em 2011. 2011. E ele contou a história dele lá do EPIL, né, que é um centro de educação. Ele falou que era para ele ficar 30 dias. 24 dias, né? Sei lá. 24 dias. Ele veio da França para ficar 24 dias. Quando nós conhecemos ele, tinha 24 anos que ele estava no Brasil. O outro não conseguiu ir embora, né? Mas respondendo a segunda pergunta, né? Qual foi o projeto que mais nos tocou? Gente, não tem jeito. Se preparem, porque assim, vai ter projeto que vocês vão chegar e vai querer parar e ficar ali naquele projeto eternamente. Vai ter algum outro projeto que vai ser tão tecnologia social que vocês vão querer replicar para o mundo inteiro. Então, essa mistura de sentimentos na estrada, ela é totalmente normal. Muitas pessoas perguntam qual que é a maior dificuldade que a gente tem. É ter saído de um apartamento de cobertura e morar em cima de uma barraca? Não. A dificuldade financeira de não ter patrocínio? Não. O que mais é difícil para nós é a saúde emocional, as coisas que a gente vai vivenciar na estrada. Muita gente acha que é super... Né? Saúde mental, saúde emocional. As pessoas acham assim, vai ser muito lúdico, e não é, né? A estrada, ela é extremamente, mexe muito, muito com a gente. Então, a estrada te dá muita coisa legal, mas também te suga, mexe muito com você. Então, assim, a gente vive num lixão onde as pessoas estão disputando o resto de comida com o urubu. A gente está ali com a menina que é estuprada pelo pai. Então, são coisas difíceis, realidades muito difíceis, né? Então, qual que é o melhor projeto? Não tem jeito. Por exemplo, a Alcione de Albanese, ela começou a doar alimentos para o sertão e, de repente, ela achou isso pouco, começou a levar brinquedo, começou a levar roupa, achou pouco, aí começou a construir, as casas eram de taipa, começou a construir casa de alvenaria, curso profissionalizante, escola. A gente já construíram 4 cidades do bem pelo sertão do Ceará, Pernambuco e Alagoas. Cidade de 75 mil pessoas totalmente estruturada. O Rodrigo Baggio, do Recode, né, que um dia ele estava planejando a vida dele. Como eu quero ser daqui 10 anos? Mais rico ou mais feliz? Aí ele pensou, poxa, eu quero ser mais rico, mas não para o meu próprio bolso, para impactar a vida de jovens. Ela já impactou mais de 1.600.000 jovens. Tem a mãe que transformou a dor em amor, a mãe que teve a filha estuprada, assassinada, enterrada no quintal da própria casa dela. Aí ela chorou, se revoltou, mas ela pensou assim, chorar não vai trazer minha filha de volta. Eu tenho que fazer com que outras famílias não passem pela dor que eu estava passando. Então ela conseguiu transformar essa dor em amor e hoje ela leva cultura de paz nas comunidades violentas. Roseli, então, né? A Roseli, que é uma gari, era ex-gari, ex-analfabeta,
também, na época ela era analfabeta, e aí ela virou e falou assim, eu não posso deixar esses jovens passarem pelo que eu passei, né? Então, ela criou o Renascer da Esperança, e ela teve filhos com 12 anos, então a história dela, os 2 ex-maridos dela tinha abuso emocional, uma história muito triste dela, mas resumindo, hoje ela empodera mais de 200 famílias com o Renascer da Esperança. Então, cara, não tem jeito de escolher uma história melhor. O Clelvis, que estava preso, assassino, traficante. Bom, aí ele estava preso, uma mulher perguntou o nome, deu um abraço e um beijo nele. Isso foi o suficiente dele entender que o sonho da vida dele era ter piolho, para a mãe dele fazer um carinho na cabeça dele. Ele foi lembrando tudo de ruim que as pessoas fizeram com ele, tudo de ruim que ele fez com as pessoas, que ele sabia que ele não era santinho. Mas ele chegou à conclusão que ele usava a inteligência dele para o mal, porque ele era muito inteligente. A partir daquele momento, ele decidiu usar a inteligência para o bem. Resumindo, há 25 anos, esse cara atende mais de 300 crianças em Sorriso, no Mato Grosso. Então, assim, são várias histórias assim, maravilhosas, eu não consigo escolher. Não importa o tamanho do projeto ou da ação, né? Porque aquela ação, aquele projeto, ele tem um impacto ali na comunidade, né? Então, independente do tamanho, todos são incríveis. Né? Gente, olha aqui, a gente tem várias canequinhas, né? E hoje não sei por que eu peguei essa. Opa, bom dia. Bom dia. Bom dia, Sol. Faça a sua revolução. Olha, não. Para quem vai ouvir o podcast, não está vendo a canequinha, né? Vai só imaginar, né? Mas é a revolução do amor, é a revolução do tira a bunda da cadeira e vem pôr a mão na massa. Para de falar de problema, vem falar da solução, para de ser telespectador, vem ser um personagem. Protagonista da vida, né? Nesse, vamos falar, esses 10, 11 anos já fazendo, né, na estrada, vocês acham, né, que existe uma mudança nas pessoas do comportamento? Assim, eu acho que vocês são inspiração, né, também para outros, como nós estamos agora fazendo. Vocês acham que nesses mais de 10 anos existe uma mudança nas pessoas? Você acha que tem um despertar acontecendo? Tem. Por mais que muitas pessoas achem que não, que a humanidade está indo para trás, existe muitas pessoas despertando. Né? Então, em todos os lugares do mundo, e esse despertar, ele não é fácil, não é, ele é difícil e ele não é de uma hora para outra, não tem uma chavinha que vira e fala assim, uau, mudei, é um processo mesmo. Então a gente acredita muito que a gente está mudando, não é a gente, né? Mas que o mundo está mudando, está passando de um mundo para um outro, e que esse novo mundo, ele é um mundo de mais empatia, de mais amor e de mais transformação. Mais cooperação. Mas para isso também existe a transformação daqueles que não estão ligados muito com isso, né? Às vezes as pessoas fazem por amor e outras pessoas só pela dor. Só pela dor. Então, por isso tem muita gente doida ainda no mundo, fazendo muita treta errada, mas a gente acredita que tem muito mais gente boa do que gente ruim no mundo. E até essas pessoas que às vezes estão fazendo alguma coisa errada, elas já se despertaram, mas elas às vezes não têm a força e a coragem de continuar nesse caminho, né? Então elas ficam indo e voltando, às vezes dá 2 passos para frente e 10 para trás. Tá? E às vezes a gente só vê essas pessoas, mas elas também se despertaram. Talvez elas não deram ainda continuidade. Coragem é uma palavra muito interessante que o Dudu falou. Coragem vem da raiz em latim cor actium, agir com o coração. Fazer aquilo que o coração manda sem racionalizar tanto. Então, para algumas pessoas isso é muito difícil de agir com o coração. Né? Então a gente tem que respeitar o tempo de cada um, mas existe muito mais gente boa. Que legal. Eu acho que vocês são muito conectados assim, com vocês mesmos e com o outro, né? Me parece que essa viagem fez com que a escuta, eu falando como psicóloga, né? Fez com que a escuta de vocês ficasse mais refinada, né? Que vocês compreendessem de fato o outro, né? A necessidade do outro, a realidade do outro, sem colocar vocês à frente, que a gente costuma fazer um pouco isso, né?
acreditar que o outro precisa disso e daquilo. Conta pra gente como vocês foram se transformando ao longo dessas viagens, ao longo do contato com essas pessoas, como elas transformaram vocês. Na realidade, até hoje a gente continua se transformando, né? A Yara fala uma coisa muito bacana, que a gente tenta não interferir naquela situação, né? Porque isso fere, né? Mas sim influenciar, porque muitas das vezes deixar fluir. As ideias estão ali, precisam só ser organizadas, né? Todo local já tem a sua solução, e não existe uma solução. Para um problema existem várias soluções, até porque o Brasil ele é continental. O que funciona no norte não vai funcionar no sul, o que funciona no centro-oeste não funciona, e a gente viu muito isso pelo caminho, né, amor? As pessoas que estão aqui hoje são pessoas totalmente diferentes de 2011, né? Isso realmente. Mas em construção. Em construção e principalmente em desconstrução. Acho melhor o em desconstrução, para desconstruir. Pô, a gente não é dois novinhos mais. Eu tenho 40, o Dudu tem 53 anos. Então, muitas vezes chegamos com esse olhar superior. Aí é que tá a sacada. Mas aí você tem a consciência e aí você vai mudando ela. Porque a gente tem a mania de olhar de cima para baixo, aquele olhar vertical. Eu tenho, você não tem, eu te dou. Eu tenho matéria, eu tenho dinheiro, eu tenho conhecimento, aí eu te dou, aquele olhar vertical. Por isso que muitas das vezes as pessoas preferem doar o dinheiro do que se envolver num projeto como voluntário, que é muito mais fácil dar do que ir lá e se envolver e se comprometer, né? Eu acho que essa mudança do olhar vertical para o olhar horizontal é virar e falar assim, cara, tamo junto. O que a gente pode fazer junto? Né? Isso é muito interessante, foi que a gente mudou bastante, né? Tipo, o olhar mesmo. Engraçado que eu estava falando dos objetivos, né? O primeiro objetivo nosso foi criado por um rapaz que nos mandou um e-mail que era o título Obrigado por salvar a minha vida. Era um garoto que tinha tentado suicídio várias vezes, e aí quando ele soube da nossa história, ele mergulhou no nosso site, isso no final de semana, e na segunda-feira ele decidiu não morrer mais. Aí ele contou toda a história dele, e no final ele disse assim, um dia eu quero encontrá-los e agradecê-los. Obrigado por salvar a minha vida, por terem me devolvido a esperança no ser humano. Aí eu virei pro Dudu e falei assim, o que a gente fez? Praticamente nada, a gente simplesmente mudou o olhar dele. Então essa mudança de olhar ela é extremamente importante, deixar de olhar vertical para o olhar horizontal, e essa mudança de olhar de imaginar que tem muita gente construindo um mundo melhor, e não são santos, não são super-heróis, são pessoas comuns que têm qualidade, defeito, principalmente. Muito defeito. Tem família, tem seu trabalho, mas quer construir um mundo melhor. Então mudar o olhar das pessoas é o nosso primeiro objetivo, porque foi a primeira coisa que aconteceu conosco. E é até uma coisa interessante que você fala muito sobre isso, né, amor? Quando a gente fala em bom exemplo, até estamos revendo esse nome, né? As pessoas jogam a régua muito lá em cima, né? O que é um bom exemplo? É Madre Teresa, é Gandhi, né? São pessoas que fizeram grandes coisas no mundo. Sim, eles fizeram e são realmente. Mas todo mundo pode ser um bom exemplo. Todo mundo tem algo a contribuir. Tem até algo, um mau exemplo até um mau exemplo é um bom exemplo de como ser mal, não ser mal. Né? A gente tem que mudar essas concepções, porque senão a gente fica muito distante e acaba não fazendo. Não existe bem e mal. Todos nós temos o bem e o mal dentro da gente. Claro. O caminho que a gente escolhe seguir é que direciona. A luz e a sombra, né? Uma precisa da outra para existir. Agora, aí beleza, em 5 anos, e quando nasceu o aplicativo, né, o mapeamento, como que foi esse processo de pegar esses dados e fazer o mapeamento dos bons exemplos? Também foi muito natural, assim. Foi tudo muito natural. O nosso projeto não chamava Caçadores de Bons Exemplos. Lá no início a gente chamava A Vida é uma Viagem. Tanto é que se jogar no Google, avidaemaviagem.com, avidaemaviagem.com.br, vai cair em Caçadores de Bons Exemplos. Deixa eu explicar por quê. A vida, tem um texto na internet que eu não sei de quem que é, que diz: a vida é uma viagem de trem, onde umas pessoas embarcam numa estação, descem em outra, mas que algumas sentam do seu lado, depois vão embora. Mas o final da história é:
Quando você chegar no final da sua estação, para você descer, qual que foi a bagagem que você construiu por toda essa jornada? Então, o nosso projeto chama Vida Uma Viagem, com o objetivo do que você carrega na sua bagagem, só coisas ou bem que você fez pelo caminho. Só que nós somos mineiros, a gente não procura, a gente caça. Tô caçando meu celular, tô caçando meu óculos, tô caçando minha água. E aí a gente chegava, estamos caçando bom exemplo. Aí ficou. Hoje a gente é conhecido por caçadores de bons exemplos. A Vida Uma Viagem ficou lá atrás. Muito bom. Vocês falaram, então, com esse processo de catalogação, de nascer o aplicativo, como foi? Juntar esses dados? Então, foi muito natural isso. A gente tinha as agendas, a gente fazia meio que um diário e tal. Blog, aí a gente percebeu que a gente precisava de um blog. Aí fizemos um blog. Aí depois a gente conheceu um cara em São José do Rio Preto. Ele, cara, tá muito ruim isso. Vamos fazer um site. Aí ele fez um site muito legal. E a gente, nossa, imagina se a gente... Aí um dia em São Paulo a gente tinha colocado o Waze. E aí a gente pensou, nossa, imagina um aplicativo onde tivesse a oportunidade de chegar nos projetos, tipo um Waze do bem, um GPS. E aí depois a gente pensou, imagina se os voluntários pudessem, tipo assim, estamos ali no barzinho tomando uma cerveja, poder abrir o aplicativo e ver quem também é um caçador. Será que eles não iam se conectar? E aí a gente fez com feed de notícia, fez com chat, fez com um ranking. A gente queria premiar quem mais... Muito lindo, muito fofo, só que não funciona muito bem. Ele é muito pesado hoje. Né, A tecnologia não foi muito boa, assim. Então, na época a tecnologia era boa, porque tinha poucas informações. Com o passar do tempo, ele foi crescendo. Foi crescendo, muita mensagem, e aí ele se tornou, ele ficou pesado, ele é difícil de carregar, né? Então, foi muito natural. Ele é difícil de navegar, né? Aí foi muito natural essas coisas que foram acontecendo. As palestras, por exemplo, hoje a gente faz muitas palestras. Em 2019 a gente fez 116 palestras presenciais, 2020 117 palestras online. Então, assim, hoje a gente faz muita. E eu sou muito, não parece, mas eu sou tímida. E aí a primeira palestra que a gente fez foi um amigo que nos convidou para participar de um evento, para participar mesmo, para ficar assistir no resort, para descansar num resort maravilhoso em Foz do Iguaçu. Aí a primeira coisa que ele fez foi fazer a gente botar o carro com a barraca aberta de frente a esse super hotel. E eu fiquei com muita vergonha, que estava muito mofada, mas tudo bem, fiz. A barraca, né? A barraca. Aí só isso, né? Ele só isso. Enfim, aí de noite ele fez a gente entregar um prêmio, todo mundo de terno, gravata, vestido longo, e a gente de tênis sujo, calça jeans e blusa de malha, fomos também. Aí no outro dia eles chamam a gente para assistir uma palestra, eram 2.000 pessoas. Ele falou assim, olha, eu quero que vocês sentem na frente, para vocês assistirem essa palestra, vai ser mega legal e tal. A gente foi para frente. Aí ele subiu no palco e falou assim, gente, hoje a palestra é de um casal que eu conheci, amigo nosso, que faz um trabalho lindo, largou tudo para buscar projetos sociais. Eu já fui fazendo assim, ó. Aí ele, vem pra cá, Dudu, e cara, como assim? Aí subindo, tremendo, assim, eu falei assim, o que a gente faz? Ele conta as histórias como se a gente estivesse numa mesa, tomando um café, tomando um vinho, tomando qualquer coisa que vocês quiserem. Nossa primeira palestra foi para 2.000 pessoas. Então, tudo que aconteceu na nossa vida muito foi natural. De uma forma muito natural. E você quer... eu ia perguntar das experiências nos outros países. Eu não sei se você quer continuar aqui no Brasil. Eu acho que quando teve essa virada, beleza, vocês venderam tudo, vocês se jogaram, e quando começou, tipo assim, essa virada em termos assim, das pessoas, das empresas olharem para vocês e confiarem e falar, porra, vamos investir ali. Teve um momento, como foi? 2013, foi 2013. Foram 3 anos muito difíceis, que a gente torrou tudo que a gente tinha, todo o dinheiro que a gente tinha, porque eu era uma mulher perua, o Dudu era um cara de terno e gravata, a gente nunca tinha acampado na vida. Tanto é que nós saímos de camisa social, branquinha, manga comprida. Mas... Foi...
Aí depois foi mudando. Aí o que rolou? Gastamos o dinheiro todo e em 2013 a gente financiou o nosso carro para a gente viver pelo menos mais um ano no carro, que era uma estrutura. E aí não falamos isso para ninguém. Aí passou senão minha mãe ia interditar, né? Aí em 2013 passou uma reportagem no Fantástico, a primeira reportagem, a gente estava na Amazônia. Depois o Caldeirão do Hulk soube da nossa história, aí a gente foi lá, porque a gente tinha uma dívida de 36 mil, que era o financiamento do carro, e a gente foi concorrer a 30 mil. Aí a Cris virou um dia de madrugada e falou assim, cara, mesmo que eles ganhem 30 mil, porque não era certo, eles ainda vão continuar devendo 6 mil e vão ter que vender o carro do mesmo jeito. Aí no final, o Luciano nos deu um caminhãozinho delivery para a gente vender e gerar recurso para nossa expedição e tudo. Então, nesse momento, nesse ano 2013, no segundo semestre, né? No segundo semestre, a gente começou a ficar mais conhecido. Só que a gente tinha... A própria família, entendeu? Nesse momento... Saiu no Luciano Huck mesmo. É o sonho da mãe. É o sonho da minha mãe. Foi no Fantástico, Foi no Fantástico. Depois, na segunda que eles entenderam. Na primeira eles entenderam mais ou menos. Na segunda, que foi uma retrospectiva da história, aí eles entenderam, é isso que vocês fazem. Aí já foi 2014. Mas, enfim. Aí o que aconteceu? A gente tinha uma forma muito transparente de lidar com o dinheiro. A gente não aceitava doação em dinheiro. A gente aceitava aquilo que as pessoas têm para nos dar, baseado num projeto que a gente conheceu em São Paulo, que era uma educadora que dava moedinha no sinal para crianças todo dia. Aí um dia uma criança fez assim, juntou as mãozinhas e perguntou para ela, o que você tem para nos dar? Aí ela pegou as moedinhas, colocou na mão da criança e tirou, falou assim, essa criança não me pediu dinheiro, ela me pediu o que eu tenho para dar. E o que eu tenho de melhor para dar é educação. Resumindo, ela criou um projeto e atende 4 mil famílias na Monte Azul, em São Paulo. E a gente foi muito inspirado por essa história. Então, a gente falava assim, o que você tem de melhor para nos dar, a não ser o dinheiro? Então, isso acabou dando uma credibilidade muito grande para o nosso projeto. Tem uma história que ela representa muito bem, que também foi em 2013, a gente estava em Cuiabá, indo para a Alta Floresta, 800 quilômetros de distância, e nosso dinheiro acabou. A gente só tinha umas moedinhas do lado da marcha do carro, estava desesperado, foi nessa época, antes do Fantástico, mas como o carro chama bastante atenção, sempre tem mídias espontâneas nos lugares, aquele jornal do almoço, sabe? Aí a gente parou para a gente entender como que a gente ia rodar. Vem uma moto velhinha, caindo aos pedaços, para na frente do carro. Desce um senhorzinho magrinho, com uma cara de sofrido, vem na minha janela, bota a mão no meu ombro e outra mão na minha frente, a mão fechada, dizendo assim, meus filhos, eu conheço a história de vocês. Quando eu vi, eu falei para minha véia, tá vendo, nós somos pobres, a gente mora num barraco, nós não tivemos opção. Esses dois largaram tudo para morar numa barraca, para tirar a gente do barraco. Um dia, se Deus quiser, eu vou encontrar com eles. Ainda bem, meus filhos, que foi hoje, eu acabei de receber, tá aqui, R$100. Nossa Senhora. Aquele senhor não estava dando pouquinho que ele tinha, ele estava dando tudo que ele tinha acabado de receber. Aí o Dudu chorando, eu chorando, ele chorando, eu não me senti digna. Falei assim, cara, ajuda o próximo que tá próximo, tá tudo bem com a gente. Aí ele falou, tem um asilo perto da minha casa. Eu, pronto, é isso, doe para eles que isso dá sentido à nossa causa, à nossa camisa, ao nosso trabalho. Aí ele, tá bom, vou fazer isso, mas olha dentro dos meus olhos e me promete que vocês não vão parar. A gente estava parado, a gente estava sem combustível. Eu tirei força do fundo do útero e olhei para ele e falei assim, cara, eu prometo, nós não vamos parar, tá tudo bem com a gente. Ele montou na motinha dele e rapou fora. Eu fiquei destruída no carro. Falei assim, que causa é essa que você nega receber ajuda na hora que você mais está precisando? Que camisa é essa que você veste, que você nega receber para você, para ajudar alguém lá na frente que você não conhece e não vai saber que foi você que ajudou? Aí eu tomo muita água, o nosso galão de água também tinha acabado e tinha uma loja de conveniência num posto de combustível que era na esquina. Falei assim, amor, vamos ali comprar água, eu preciso sair daqui, eu preciso respirar. Fomos lá no posto comprar água, deixamos o carro onde que ele estava. Aí chegando lá, comprando água, aquela cara de choro, vem um cara e bate nas costas do Dudu. Vocês vão abastecer? A gente só veio comprar água. Ele falou assim, vocês, não é uma pergunta, é uma exclamação, vocês vão abastecer?
Aí o Dudu olhou, não, o tanque está vazio, a luz do combustível está acesa, mas a gente não tem dinheiro. Aí ele virou e falou assim, eu sou o dono do posto, isso é o que eu tenho de melhor para dar para vocês vão abastecer. Aí a gente chorando assim, né, tipo, e aí, o que a gente faz, né? Porque era muito dinheiro para abastecer. Ele falou assim, a única coisa que eu peço em troca é, não parem. A mesma coisa que aquele senhor tinha falado em questão de 15 minutos. Então, todos esses anos, assim, a gente trabalhou com uma economia solidária e colaborativa, na veia, né? Então, isso ficou muito transparente. Todas as empresas queriam nos patrocinar, entre aspas. A gente colocava algum produto, por exemplo, a gente precisa de combustível. Ah, não, a gente precisa de trocar o pneu do carro. Ah, não, a gente precisa de um computador. Ah, a gente precisa de uma câmera fotográfica. E foi assim durante todos esses anos. Hoje, a gente escreveu um livro, nós doamos, é um best-seller, independente, mas nunca vamos ser reconhecidos por isso. É um best-seller com 120 mil exemplares. Um best-seller vendido nas livrarias é 15 mil exemplares. O nosso já tem 120 mil exemplares distribuídos. Mas o que a gente fazia? Uma pessoa queria uma palestra, a gente falava assim, não precisa nos pagar o cachê, compre o livro direto da gráfica e distribui gratuitamente. E assim a gente foi vivendo. Hoje a gente mudou um pouco, porque a gente está montando uma equipe realmente, então a gente precisa de grana para pagar essas pessoas. E aí estão buscando parceiros para isso. Então a gente está já olhando algumas empresas para patrocínio, para poder nos ajudar com essa equipe. Hoje a gente é um negócio social, né? Nós não somos uma ONG, não é um trabalho totalmente voluntário, agora é uma equipe que vai ser remunerada, que a gente está mudando. A pandemia fez a gente refletir muito, né? Era só eu e o Dudu, era para mudar só o casal, era 5 anos, foi 10 anos. Aí a pandemia veio, aí o nosso trabalho, ele continua da mesma forma, mesmo sendo virtual. Aí a gente entendeu que a gente não podia continuar fazendo a mesma coisa, porque o 11 é muito importante para nós. Nós começamos primeiro do 1 de 2011. Todas as nossas lives a gente faz às 11h11. A gente vai completar 11 anos, então a gente está fazendo essa virada de um projeto que foi totalmente voluntário, economia solidária e colaborativa na veia, que é até difícil de entender, para um negócio de impacto social junto com essa equipe. Eu fiz voluntariado no Nepal em 2013. Eu morei fora e aí surgiu a oportunidade de eu fazer um voluntariado no Nepal. Eu falei, legal, vou. Fui, foi uma experiência diferente, digamos, que eu passei por algumas situações não muito boas, por conta da organização que eu fiz parte, enfim, não foi muito legal, fui assediada, pedi meu dinheiro de volta, tive que voltar antes, enfim. Quando eu cheguei aqui, eu tinha um tio jornalista muito atento, assim, às coisas, e virou e falou assim, por que você teve que ir até o Nepal para fazer alguma coisa boa? Aqui no sertão, né, ele era nordestino, aqui no sertão tem tanta coisa, né, para você ver e fazer. E isso ficou na minha cabeça, né, desde 2013, martelando. Eu sempre trabalhei na área social, né, como psicóloga, mas esse tipo de experiência que vendem pra gente, voluntariado internacional, blá, 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 e a gente acaba esquecendo que, sim, no nosso país tem muita coisa para ser feita. E aí vocês foram para fora. Como foi essa experiência nesses países? Existe alguma comparação? Então, o nosso projeto era 5 anos. Foi uma quebra de paradigma, né? Quebra de paradigma. Era 1 ano no Brasil e 4 anos fora do Brasil. E aí, em outros países, seriam 50 países o projeto inicial. Só que depois que a gente foi para a estrada, a gente entendeu que o Brasil está cheio de problema, mas está cheio de gente buscando a solução. Então, a gente não podia ir para fora, a gente tinha que ficar no nosso país e valorizar o que é nosso. As pessoas valorizam muito o que é de fora, né? Tipo, referência em negócios sociais no mundo, Mustafa Yunus, da Índia. Pô, a gente tem o Joaquim Melo, que faz um trabalho no Ceará sensacional. E referência em escola alternativa, Zé Pacheco, em Portugal. Pô, a gente tem o Tião Rocha aqui, que é um sensacional. E então, assim, a gente ficou muito tempo aqui nesses
quase 11 anos de estrada, foram quase 11 anos realmente só no Brasil. As viagens que a gente foi fazer... Conhecemos o Wagner. As viagens que a gente foi fazer para fora do país, ou foi para fazer palestra, para levar as tecnologias sociais brasileiras para fora, por exemplo, nos Estados Unidos, no Peru, no Uruguai, Bolívia, Chile, foi mais para levar essas experiências para lá, foi de mochila, não foi de carro, e era, tipo assim, no máximo 10 dias, porque a gente acredita nisso, que a mudança no mundo, ela tem que ser uma ressonância. Quer mudar o mundo, faz o mais difícil, mude a si mesmo, a sua casa, rua, bairro, cidade, estado, país, quem sabe juntos a gente muda o planeta Terra. Então, nessas viagens pelo exterior, foi no máximo 10, 15 dias para fazer esse intercâmbio de ideias positivas. Mas teve uma vivência em Madagascar, na África, num lugar específico que foi Ambovombe, que me marcou muito. Porque por mais que a gente é acostumado com a miséria e a pobreza no Brasil, a gente nunca tinha visto algo como a gente viu lá em Ambovombe. As crianças não tomam banho, porque lá não tem água, né? Não tomam banho. Não tomam banho uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês? Não tomam banho. Teve uma criança que eu peguei, que ela tinha tanto tempo que ela estava com aquele trapinho de roupa, que eu tive que cortar a gola da roupa dela para poder passar a cabecinha. Ela tinha crescido com aquele trapo vestida. Eles comiam só mandioca. É uma situação muito, muito difícil lá. Eles estão perdendo os pés por causa de bicho de pé. A gente que é mineiro, a gente sabe, toda criança já pegou bicho de pé aqui. Mas lá é uma quantidade tão grande e eles não têm o conhecimento, as mães, os pais não têm o conhecimento que pode retirar esses parasitas, né? Então eles estão perdendo as extremidades por causa de bicho de pé. Então, assim, foi um lugar muito complexo, assim, para mim, emocionalmente. Só que teve um ponto que foi muito legal, assim. Eu estava documentando para a Globo, até a gente teve 3 temporadas na Globo, de 36 documentários brasileiros, de pessoas do Brasil, não de fora, no Como Será com a Sandra Nemberg. E aí eu estava fazendo esse documentário porque o cara que fez esse projeto lá na África, o Wagner, ele tem muitos projetos no Brasil, inclusive esse da África. Então a gente gravou aqui no Brasil todos os projetos e fomos lá para documentar esse que foi meio que o complemento. E aí, as crianças lá, apesar de não terem nada materialmente, tinham um carinho, um amor tão grande. Era uma na minha perna, a outra na outra perna, uma no cangote, e assim, enfim. Aí chegou um menino que enfiou no meio das minhas pernas, olhou para cima e falou assim, Yaya. Eles falam Malgache, como que ele ia saber o meu apelido? Aí eu olhei para baixo, era como se eu estivesse realmente dando à luz a um filho. Eu estava ali, ele estava saindo de dentro de mim. Porque ele era da minha altura certinha das minhas pernas. Aí eu peguei ele, botei no braço, bati e falei assim, meu filho que Deus me deu. O sonho de adotar. Primeiro filho adotivo, tá aqui, meu filho. E ele muito carinhoso, baçava a mão, me beijava, pronto, meu filho. Aí eu tive que entrar para uma casinha para fazer uma reunião, botei ele no chão, falei assim, filho, a mamãe volta, fica aqui. Como se ele estivesse entendendo, eu falando português, ele malgado. Mas ele balançando a cabeça, tipo assim, Aí eu entrei para dentro da casa, na hora que eu saí, cadê o menino? Sumiu, desapareceu. As 3.000 crianças, 300 sendo atendidas nessa cidade, mas são 3.000 crianças ao redor com a mesma situação. Eu procurei o menino, procurei o dia inteiro, não achei, desapareceu. Aí eu cheguei de noite, tinha meio que, não é um banheiro, porque lá é todo uma tenda, né? Mas um espaço para a gente tomar banho, que é uma água, tomar banho de caneca. E tinha um espelhinho. Eu olhei naquele espelho e comecei a questionar Deus. Eu tenho umas DR com Deus muito forte, uma discussão que é quase porrada se ele viesse materializado. E o cara, tu tá com sacanagem comigo, velho. Você coloca o menino, meu filho, na minha frente e me tira ele. Ele desse jeito? Você quer o quê de mim? Você quer o quê de mim? Você tá de sacanagem comigo. E eu brigando com Deus. Aí, de repente, vem a minha voz da consciência, sua egocêntrica. Você quer um filho para chamar de seu.
Só que tem 3.000 crianças perdendo os pés por causa de bicho de pé. Você não vai fazer nada pelas 2.999? Você vai fazer por um? Aí eu respirei e falei assim, entendi. Aí voltamos para o Brasil. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para uma empresa de chinelos, que a gente tinha feito uma palestra para eles. E aí falei assim, cara, eu preciso de uma reunião amanhã. Havaianas, né? Acho que tem que falar o nome, mas tem mais de Havaianas. Aí liguei para eles e aí eles falaram, já que a gente não cobra as palestras. A gente já tinha feito uma palestra para eles. Já tinha feito uma palestra gratuita. E a gente falou, quando a gente precisar, a gente pede. Aí eles, cara, se vocês estão pedindo é porque vocês estão precisando, vamos marcar amanhã. Aí marcamos, aí eles, o que vocês precisam? De 300 chinelos a 3.000 chinelos, qualquer quantidade. Por quê? Os médicos precisam tratar esses pezinhos, mas eles não podem ter contato com a terra, porque senão não vai adiantar. Né? Então eles precisam de chinelos. De 300 a 3.000, qualquer quantidade. Aí eles, então nós vamos dar 6.000 chinelos para que essas crianças possam ter o acesso ao básico, que é o tratamento e o chinelo. Aí a gente entendeu, naquele momento, sabe? Várias coisas assim acontecem na nossa vida que a gente entendeu que a gente tinha que fazer por vários e não por um. E quando eu contei essa história até no Mineirão, num evento da Fraternidade Sem Fronteiras, muitas mulheres viraram para mim. Mineirão, para quem não sabe, é um estádio. É. Mineirão, ninguém vai saber o que é. E aí eu contei essa história, quer dizer, várias histórias, e aí muitas mulheres chegaram perto de mim e falaram assim, nossa, você me devolveu o sentido da vida, porque eu não posso ter filhos. Meu marido morreu, eu queria ter um filho com ele. Mas muitas mulheres. E aí uma delas virou e falou assim, quando você disse que olhou para baixo era como dar à luz a um filho, ele não saiu de dentro de você, mas você deu a luz para todos nós que te ouvimos hoje. Legal, bonito. Muito incrível. Essas viagens foram viagens muito curtas, o nosso foco é no Brasil. Sim. E a gente agora tem duas últimas perguntas, né? Eu acho que é bom você falar com as pessoas que estão escutando a gente. O Caçadores agora, hoje e o futuro deles. Dá uma... Que a gente já sabe, tem um hackathon aí acontecendo. Fala um pouco. Eu queria saber mais. O que é um hackathon, né? Bom, essa é a equipe que a gente está formando, né, do Hackathon Social do Bem para esse ano. Eu acho que tem que contar que surgiu lá no Clubhouse. Surgiu tudo no Clubhouse. Todas essas pessoas surgiram no Clubhouse. Então, vai ter o primeiro hackathon agora em agosto, que é conectar, né, alunos de universidades com mentores para resolver os problemas de projetos sociais. Então, a gente está fazendo o primeiro teste agora em agosto e o objetivo é ano que vem ter em todas as capitais do Brasil. Presencialmente. Então, vai ter ano que vem em todas as capitais do Brasil esse hackathon social do bem. Para o ano que vem, nós vamos rodar também todos os estados brasileiros, também nas capitais, mas para como esse lance da adoção é um projeto muito forte, é um sonho muito forte dentro de mim, e eu estou com 40 anos também, eu acho que não dá mais para ter 3 filhos biológicos. E hoje eu não sei ainda se eu quero ter um filho biológico sabendo que tem tantas crianças precisando. Nós vamos rodar para ir em instituições, né, que são casas-lares, para poder ajudar essas casas-lares, fazer essas doações, fazer intervenções lá. Aqui. Nosso trabalho. A gente fez isso em São Paulo. Exatamente. Por isso mesmo. Vou colocar um entre aspas aqui, não sei se vai para o ar ou não, mas se for, já é um convite que a gente já estava pensando há muito tempo. Inclusive, planejando, né? Inclusive a gente não está fazendo, né, esses encontros mais porque a gente está muito agitado, mas quando vocês mandaram a mensagem, a gente falou assim, poxa, é a hora de falar com eles e fazer o convite. Se vocês quiserem vir com a gente já tem 2 pessoas
que também é um arquiteto e também é uma pessoa de comunicação, que vão vir com a gente. A gente está buscando uma pessoa para fotografar e para poder fazer essas filmagens também, para criar um documentário dessa história. Então, a gente quer muito vocês com a gente, então já fica aí o convite, né, que seria um convite informal e não seria agora, seria mais para frente, mas como a gente já está conversando, já fica o convite oficial. Depois a gente conversa mais. Tá. Legal demais. Obrigada. Vai ser demais, incrível. Vai ser bonito. Aí corta para edição, né? Agora volta. Mas tomara que isso vá ao ar, porque o convite é oficial, é quase um chamado. Compromisso. Vamos botar. Voltando. Então, ano que vem, a gente também, para gerar recursos para todo esse projeto, né, a gente vai fazer palestras, né, a venda dos livros, para poder gerar recurso para pagar toda essa equipe que, teoricamente, vai com a gente. E a gente está fazendo uma série com 36 documentários, que também vai ao ar logo ainda esse ano. E ano que vem a gente vai fazer um filme sobre a ODS 18, que é sobre empatia, né? O que leva essas pessoas a fazerem o que fazem, o que elas têm em comum, o porquê que outras pessoas não fazem isso. Né? Eu sou muito eufórica, eu sou muito, sabe, de bater a mão, assim, de falar com garra, com muito tesão nas coisas e tal. Eu sou muito expressiva, quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou muito expressiva. E eu sempre falei assim, cara, se esses caras estão fazendo, e eu, o que eu vou fazer? E você, o que você vai fazer? Então era uma chamada na regulagem que a gente fazia com todo mundo, e era meio que brutal isso, era bem forte, assim, bem autoritário quando eu fazia isso. Isso mexia muito com as pessoas. E aí um dia, com minha terapeuta, ela virou e falou assim, eu falando, cara, todo mundo pode fazer, todo mundo. Por que não acorda esse pessoal? Por que o povo não acorda, dá vontade de pegar e sacudir? Ela virou e falou assim, Yara, todo mundo pode querer fazer, mas fazer talvez não possa. Eu quero fazer como você faz, mas eu não posso. O que eu posso fazer é ter 2 filhos biológicos, eu adotei 2 crianças. Isso é o que eu posso fazer, eu não consigo fazer mais. Então, entenda isso, que algumas pessoas não vão fazer o tanto que vocês fazem ou que esses projetos que vocês conhecem fazem. O tanto que você acha que ela possa fazer. Mas elas já estão fazendo algo. Né? E me incomodava muito aquele lance, cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue mudar o mundo. Sim. Eu acho que não é fazer nem um pouquinho, nem algo grandioso. É fazer o seu melhor. Se o seu melhor é doar cesta básica, se o seu melhor é doar alimento, roupa e brinquedo, né, ou doar dinheiro, isso é o seu melhor. Denise Mas se Robert. Ou se não, se o seu melhor Dudu falou da Denise, então vou ter que falar dela. Uma amiga dela chamou ela para doar pão com leite para crianças em situação de rua. Aí ela ia lá, dava pão e leite para as crianças e tal. Aí um dia a Denise virou e falou assim, cara, isso aí não vai mudar a situação delas. A gente não está fazendo nada, está enxugando gelo, a gente tem que fazer um projeto que mude a vida delas. Aí a amiga dela disse assim, o que eu consigo fazer é dar pão e leite. Eu não consigo fazer mais do que isso. Mas se você conseguir fazer, segue o seu caminho. Resumindo, ela criou Gotas de Flor com Amor. Ela era uma terapeuta floral, começou com terapia floral para todas essas famílias, depois ela começou com contraturno escolar para essas crianças, depois com capacitação para os pais das crianças, e se tornou um projeto grandioso. Então, cada um deve fazer o seu melhor, não importa se seja pequeno ou grande, mas que seja o seu melhor. O pequeno ou grande é muito relativo, né? Porque o pequeno, para mim, para você, pode ser muito grande para mim, porque é o máximo que eu consigo fazer. Gente, agora que eu percebi que a minha gominha... eu vou pendurar aqui, assim. Essa é a nossa última pergunta, mas vocês já responderam, né? Quais seriam as dicas? Eu aprendi isso que vocês falaram, acho que meio que na experiência mesmo. Eu trabalhava com população de rua
e vi, como psicóloga, né, e via muita gente ali no centro entregando sopão, comida, e isso também me indignava, falava assim, isso não é suficiente, isso é um paliativo, eles só estão atrapalhando o meu trabalho, inclusive, né, porque eu tô aqui. E aí, quando a gente se dá conta de que não, que bom que tem um monte de gente querendo estar ali, disponibilizando seu tempo, cozinhando, organizando outras pessoas, estando disponível para o outro, já é muito bom, né? E aí cada um fazendo um pouco e o que lhe cabe é o suficiente, sim, né? Tá pouco não, o seu melhor. O seu melhor. Perfeito. Obrigada pela correção. É isso. Mas dicas, vamos falar assim, a galera que tá querendo dicas para viajar com propósito, ideias, o que vocês podem falar, fazer esse ultimato aí para quem tá escutando. Eu acho que o primeiro passo é você descobrir o que te move, né? É criança, é idoso, é fazer alguma intervenção em algum lugar, usar o que você sabe fazer de melhor, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. E então, depois que você descobrir, botar o pé na estrada, né? Por exemplo, não adianta uma pessoa que gosta de... Eu acho que é interessante isso que a Yara vai falar, porque a gente faz muita palestra corporativa para grupo de voluntariados, né? Toda empresa tem seu grupo de voluntariado. E às vezes eles fazem algumas ações que não são pré-definidas com os colaboradores. E aí ele fala assim, mas não teve envolvimento, mas você viu se era isso que era a causa dele? Ou então você faz várias causas no decorrer do ano, porque aí cada um vai se encaixando na sua e no final talvez saia um resultado melhor. Resumindo, o que o Dudu quis dizer? Se você gosta de cachorro, faz um projeto com cachorro. Não adianta você ir no lar de vovozinho. De idosos. Não vai adiantar que você gosta de cachorro. Se você gosta de idosos, não adianta você ir numa creche. Não vai dar certo. Então, primeiro, identifica... Vai até mexer com você, mas não vai te prender. Então, para ser muito grande. Então, primeiro, olhe dentro de você, perceba qual causa que te move, porque isso vai ser importante na estrada. Segundo... Igual vocês, né? Uma psicóloga e um arquiteto, não é? Isso. Você é um arquiteto. Então, um psicólogo e um arquiteto. Já tem uma terapeuta do seu lado. Pois é. É um ponto positivo, né? A gente tem, eu e o Dudu, a gente fala que nós somos terapeutas um do outro. A gente nunca teve uma discussão muito grande, porque a gente já sempre comenta sobre esses projetos para digerir até. Então, isso é extremamente importante como casal. Então, vocês, o que vocês criaram? Poxa, a gente vai pegar aquilo que a gente gosta, vamos arquitetar o mundo, vamos nas instituições, vamos levar isso para as crianças, vamos ensinar, vamos gerar sonhos para as crianças, que a maioria das crianças não tem esse sonho, não tem sonhos na vida. Sim. Porque está ali bloqueado, fica um ciclo vicioso. Então, vocês vão, com a psicologia e com a arquitetura, levar para essas crianças sonhos novos. Você falando da população de rua, tem um cara que a gente ama, que chama Fernando Góes. O cara, ele é de Mandirituba, de São Paulo, do Paraná. E um dia ele foi para as ruas e conversando foi morar nas ruas com as crianças. Aí um dia uma criança virou para ele e falou assim: tio, nós não quer concorrente não, velho. A gente quer que você tire nós daqui. Aí ele falou assim, mas o que eu faço? Aí ele virou e falou assim, leva a gente para bem longe das drogas e da nossa família. E o cara fez uma fazenda. Uma chácara, né? Eu acho uma chácara. É uma chácara que chama Meninos de Quatro Pinheiros. E aí começou, né, a trazer aqueles jovens, aquelas crianças. Aí foram crescendo, foi fazendo faculdade, casando. Depois de muitos anos... Ele tem a pedagogia dos sonhos. Né? Ele tem a pedagogia dos sonhos. Maravilhoso. Vocês conhecem? Não. Pedagogia dos sonhos. Depois eu vou conectar vocês com ele. Linda, linda, linda. E a gente pode trabalhar isso nessa expedição jornada de 2022. 2/2 de 2022. Anota aí. E aí ele virou e falou assim, cara, tem várias crianças ainda na rua e eu tenho uma cama, não é justo eu ter uma cama. Aí ele foi pro chão da biblioteca. Aí depois de muito tempo no chão da biblioteca, ele
Cara, que sentido que tem? Tem muita criança ainda na rua. Aí ele deixou esse projeto tocando e foi para Cracolândia, porque ele diz que na hora do 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, é que as pessoas caem em si, porque até então elas precisam criar uma casca, um personagem. Então ali naquela madrugada é que ele consegue fazer alguma transformação dentro das pessoas. Esse cara mora nas ruas para tirar jovens e crianças, né, das drogas. E aí a gente fez um documentário com ele, tem um vídeo de 1 minutinho, depois eu mando para vocês, que ele diz assim: tem um grupo de pessoas que ainda está dormindo, que está rindo do sofrimento do outro. Tem um outro grupo de pessoas que não consegue dormir porque tem muita fome. E um outro grupo de pessoas que não consegue dormir porque tem muitos bens e acham que alguém vai vir roubar. Conclusão, ninguém dorme. Mas eu sou movida pela esperança de que as pessoas vão mudando e vão transformando a comunidade onde vivem. É um vídeo lindo e no final ele diz assim, tem uma frase que me inspira, que é: me ames quando eu menos merecer, que é quando eu mais preciso. Me ames quando eu menos merecer, que é quando eu mais preciso. Então, por que o Dudu disse sobre primeiro encontre sua causa? É porque na estrada você vai encontrar muitas coisas que talvez não condiz com aquilo que você acredita. Mas lembre sempre que a gente precisa de amar o ser humano do jeito que ele é, independente das circunstâncias, independente daquilo que ele já foi, ou do que aquilo que ele quer se tornar, mas do jeito que ele é. Então, essas são algumas mensagens. A outra que eu já falei, sobre coragem, agir com o coração, não pense muito, não planeje muito, vá, o primeiro passo é importante para essa jornada. Nossa, isso é muito clichê, mas é verdade. Sim. Nem sei, é verdade, bota o pé na estrada e vai construindo isso. E tem outro clichêzinho também. O ano passado, ano retrasado, nós rodamos em todos os institutos federais de educação com palestra, né, em 2019, e eram palestras para jovens, né, do Instituto Federal, e muitos nos questionavam no final da palestra, né? Esse mundo, não sei o que eu estou fazendo nesse mundo. Eu tenho um sentimento que eu não pertenço a esse mundo, né? E aí a gente sempre falava para esses jovens: se você acha que não pertence a esse mundo, talvez você tenha vindo para mudá-lo. Se você acha que não pertence ao mundo, talvez você tenha vindo para mudá-lo. Então, assim, descubra a sua causa e pé na estrada. E aí, a última mensagem clichê, já que nós estamos adorando. Legal. Adoramos. Nos finalzinhos, assim, com mensagens, né? Tem a frase de Gandhi, que é o que nos inspira e fez com que a gente tirasse a bunda da cadeira lá em 2010, que fez mexer com a gente, que mexeu muito com a gente, que é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Não espere por ninguém. Faça você. Não algo pouquinho, nem algo grandioso, mas o seu melhor. Então vamos ser juntos essa mudança que a gente quer ver no mundo.